Pai do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para fazer mais um resumo da nossa lição bíblica dominical, a segunda lição do terceiro trimestre, que será ministrada no dia 10 de julho de 2022. Vamos ver aqui o texto áureo que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós temos aqui a leitura diária, que é em classe, e a leitura diária, a leitura bíblica, que nós não vamos ler nem a diária nem a bíblica, mas tomar por base apenas o texto áureo que diz que a salvação ela é pela fé. O apóstolo Paulo foi enfático quando ele disse que pela fé seríamos salvos, não pelas obras. Então aí mais adiante vamos ver sobre a reforma que passou a igreja, que foi necessário, porque a igreja católica ela cria e acreditava sim que a salvação era pelas obras e não pela fé, e por isso ela foi perdendo influência e teve que haver uma reforma para tanto. Então, queridos irmãos, aqui na introdução da nossa lição, nós temos aqui: nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. O nosso pastor aqui, comentarista José Gonçalves, ele colocou aqui na introdução dizendo que nos últimos anos muitos cristãos têm se interessado pela doutrina da graça, por conhecer melhor, mas eu acho que não é bem assim. Infelizmente, eu particularmente não concordo que muitos cristãos tenham esse interesse, mas eu concordo que alguns cristãos têm esse interesse de conhecer melhor a graça de Deus, conhecer melhor a doutrina sacra da palavra de Deus concernente à graça de Deus, porque muitos cristãos têm se desviado da verdadeira doutrina. Muitos cristãos têm se esquivado daquilo que aprendeu, e hoje eles estão aí em um evangelho barateado, em um evangelho espúrio, um evangelho de vanglória, um evangelho do nada a ver. Eles não têm interesse de saber qual é o verdadeiro significado da graça de Deus, mas sim, eles estão aí, como ele disse aqui no final, ele disse: muito do que se pregava ou se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da salvação ou da graça de Deus. Então, isso é uma graça barateada, segundo o nosso comentarista. E na verdade a maioria não tem mais interesse pelas coisas de Deus. Infelizmente, muitos cristãos têm se desviado da verdadeira doutrina da graça de Deus. Quando Adão pecou, Adão necessitava da graça de Deus. Adão precisou da graça de Deus para que Deus resgatasse a humanidade através de Adão. Quando Adão peca, a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis, que o homem poderia comer livremente dos frutos que aí estivesse, menos do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida. Porque no dia que o homem comesse, certamente o homem morreria. Mas adiante Satanás chega e começa a enganar a Eva. Começa a dizer a Eva que isso não tem nada a ver, Deus disse isso, Deus disse aquilo, mas não era assim. E muitos crentes nos dias atuais têm ouvido mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Hoje em dia as igrejas estão repletas de crentes dizendo que não tem nada a ver. Mas isso aqui foi no princípio, isso aqui foi no passado, isso não tem nada a ver. O demônio do nada a ver tem invadido a vida de muitos crentes, muitos cristãos que se dizem cristãos. Então, meus amados e queridos irmãos, já na introdução entendemos
que o diabo tem enganado muitas pessoas e muitas não têm mais interesse de saber a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Isso é terrível, isso é terrível. O primeiro tópico diz, compreendendo a graça. Primeiro, meus amados irmãos, não vou aqui lecionar a lição toda, mas só dar um resumo. Eu tenho que entender primeiro o que é a graça. O que é graça? Então aqui diz que a graça de Deus é divina. A graça é divina. Por que é divina? Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer que com isso que a sua origem está inteiramente em Deus, porque ela provém de Deus, ok? A graça é divina porque vem do próprio Deus Trino. Outra coisa interessante, o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós já vemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento já existia a graça de Deus. Mas o apóstolo Paulo, lá mais adiante, ele vai dizer que a graça de Deus se há manifestada, ou seja, se manifestou, se revelou. Mas a graça de Deus já existia desde o Antigo Testamento, porque hoje nós sabemos que nós entendemos por graça só o tempo em que Jesus veio aqui salvar os que estavam perdidos, mas a graça de Deus, quando Deus procura Adão lá no Jardim do Éden, já no estado pecaminoso, precário, já entendemos ali a graça salvadora do próprio Deus. Deus está salvando Adão, está libertando Adão, está perguntando a Adão por que ele estava escondido, quem mostrou que ele estava nu e assim por diante. Então, essa graça de Deus se revelou no Antigo Testamento. Então, daí por diante, entendemos que o tempo da graça chegou, ou seja, a manifestação da graça, a revelação da graça de Deus chegou a todos os homens para que todos fossem salvos. Então, o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas Deus trouxe salvação aos homens através de seu Filho Jesus, na morte expiatória da cruz do Calvário. Então, aqui a graça, ela se origina em Deus. E outra coisa interessante é que a graça é imerecida, é um favor que nós não merecemos, que o homem não merece. É como se nós devêssemos a alguém uma quantidade grande e não tivéssemos condições alguma para pagar, e a pessoa perdoasse a nossa dívida. Isso é favor imerecido. Não merecíamos, mas alguém achou por bem perdoar a nossa dívida. Por mais que fazemos, nós não merecemos. Os nossos atos são atos imerecedores. Isaías 64:6 diz que a nossa justiça é como trapo de imundície, então não vale nada. Por mais que nos esforcemos, os nossos esforços não valem nada concernente à salvação. Então, meus amados irmãos, a nossa condição era muito precária, então não tínhamos como adquirir essa salvação. O homem quer se justificar de todos os meios para ser salvo, mostrar seus atos bondosos, benévolos, mas não vai trazer a salvação. E é por isso que Isaías disse que a nossa justiça é como trapo de imundície. Outra coisa interessante, a banalização da graça. Banalizar a graça é desprezar a graça de Deus e valorizar mais as coisas mundanas do que as coisas espirituais. Trocar uma verdade por uma mentira. Então, meus amados irmãos, Isaías 5:20 também fala sobre a inversão de valores. As pessoas têm abraçado mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O que era pecado hoje não é mais. Mas eu quero lhes dizer que o que era pecado nunca vai deixar de ser pecado. Sempre será pecado, ok? Então, meus amados irmãos, o segundo tópico da lição fala sobre a graça no contexto bíblico. O que é graça no contexto bíblico? Uma das doutrinas mais defendida que nós temos hoje, clara, é a doutrina da queda do homem, quando o homem peca, quando o homem erra. Quando eu falei aí no princípio, o primeiro homem, Adão, ele peca, então ele carece, ele agora precisa de alguém para salvar e tirá-lo daquela situação. Outra coisa interessante que a Bíblia diz que o homem, ele foi tentado, mas não foi coagido a pecar. Ou seja, o que é coação? É coagir, é empurrar, é forçar,
é fazer você fazer algo com violência. É como se levasse você ao tribunal, o inocente ao tribunal, e forçasse o inocente a confessar um crime que ele não fez. Então Adão, ele foi tentado verdadeiramente, mas não foi forçado, coagido a pecar. O homem peca por ser desobediente à voz de Deus. Então Deus, o próprio Deus, ele responsabilizou o homem pelos seus atos. Então o primeiro homem, ele começa a errar e, portanto, de forma livre e voluntária, ele desobedeceu à voz de Deus. Paulo diz no capítulo 5, versículo 12 de Romanos, que o homem pecou e por este pecado veio a consequência. E qual é a consequência do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem pecou e através desse pecado entrou a morte, entrou o pecado a todos os homens, trazendo aí uma condenação universal, uma condenação na raça humana. Pelágio, lá na frente vamos entender que Pelágio pregava e dizia, nos anos 350, 423, dizia que não existia pecado original, mas a Bíblia mesmo ela reprova, mostrando que há o pecado original. O pecado originou-se ali no Jardim do Éden, ou seja, o pecado originou-se no ser humano ali no Jardim do Éden, porque o pecado originou-se, na verdade, no próprio diabo, né? Então, o diabo ele já tinha pecado, tinha caído, tinha se distanciado do verdadeiro habitat dele, e Deus tinha deposto Satanás, e por isso Deus, nós chamamos de pecado original, porque o pecado originou-se no próprio orgulho de Satanás, no coração de Lúcifer. Então, esse maldito Lúcifer, que já estava condenado por causa do pecado, ele não quis que a humanidade permanecesse sem pecado. Então ele vem, e como ele era, a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta das alimárias do campo. Ela chegou até Eva pela sagacidade do inimigo e enganou a Eva. E ali a serpente começa a conversar com Eva, e Eva cai na cilada, porque a Eva vê o fruto, acha ele lindo, bonito, e também deseja o fruto. E ela acha bonito, ela deseja o fruto, ela toma o fruto e come o fruto. E além disso, ela leva para que Adão também o prove, o coma e morra, os dois espiritualmente. Satanás disse: não é verdade que vocês vão morrer, vocês vão viverem, vocês vão ser igual a Deus. Veja que o Satanás, ele coloca uma meia verdade e uma meia mentira. A verdade é que automaticamente eles não morreriam fisicamente, mas espiritualmente ele morreria instantaneamente. Ele, ao pecar, ao desobedecer a ordem de Deus, eles morreriam espiritualmente, se separariam da comunhão com Deus. Então o homem no pecado está separado da comunhão de Deus. O homem no pecado está separado do convívio espiritual. Ele precisa se regenerar, precisa de se arrepender. E agora a Bíblia vai mostrar que através do arrependimento é que o homem vai poder adquirir a salvação. Essa salvação, ela vem através do arrependimento e da fé e da obediência. Isso é a aceitação da salvação. Então temos que ter essa salvação. E Paulo disse que a salvação vem pelo ouvir, o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então quando nós ouvimos, acreditamos e aceitamos Jesus como seu Salvador. Meus amados irmãos, mais uma coisa interessante aqui, que eu quero andar mais um pouco rápido, diz que ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído de um pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advinda da queda foi a necessidade da salvação, da justiça de Deus. Então, o homem precisava ser justificado por Deus. O homem precisava aceitar a Jesus como seu Salvador. Então, Jesus
ele, por misericórdia, ele morre na cruz do Calvário para resgatar essas vidas que estavam condenadas e destinadas ao inferno. Meus amados irmãos, uma coisa interessante também é que Deus, sendo justo, ele não deixaria impune aquele pecado. Ele tinha que punir. Pela sua justiça, ele tinha que punir o pecado. E pelo seu amor, ele teria que resgatar as pessoas do pecado. Então, é isso que teologicamente se chama a justiça, a teologia do duplo amor de Deus, né? Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus pune o pecador, Deus castiga o pecador, mas Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, Deus castiga pelo seu ato pecaminoso, mas ama o pecador. Deus ama as pessoas, não importa a classe, não importa o que elas fazem, Deus continua amando-as, porém odiando os seus atos pecaminosos, os seus atos insanos. Então, isso é abominação diante de Deus. O pecado sempre é abominação diante de Deus. Outra coisa interessante é entendermos o que é graça universal, que as pessoas acham que a graça de Deus, como se ela, o próprio Paulo disse que se há manifestado a todos os homens, isso fala de uma graça universal, é diferente de uma graça universalista. Universalista é aqueles que creem que serão salvos por qualquer motivo, de qualquer forma, todo mundo vai ser salvo, e isso é mentira. Só serão salvos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e se arrependerem dos seus pecados. O terceiro tópico vai falar sobre a graça no contexto da reforma. No contexto da reforma, meus queridos irmãos, que eu quero correr contra o tempo, a Bíblia vai nos dizer aqui, a Bíblia nos diz que nós temos que rejeitar as coisas profanas desse mundo e aceitar a Jesus como suficiente Salvador, crer em Jesus como seu Salvador. Então aqui nos falamos no contexto da reforma. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificada, contudo é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos, por conta de seu baixo nível moral. A Igreja Católica ela foi degradando, caindo, saindo da influência do povo e foi perdendo aí a influência e a rejeição da doutrina católica como válida. Então, meus amados irmãos, aqui os líderes católicos foram dizendo que não precisava ter arrependimento, não precisava ter fé, o que precisava aqui era ter obras. Então, a doutrina aqui era que você é salvo pelas obras e não pela fé. Então, ela foi decaindo e aí a Bíblia, ela mesma fala por si própria. E o que é interessante é que a salvação pelas obras, que havia substituído a salvação pela fé, foi reprovada. A Igreja Católica aqui, ela acreditava que a salvação era pelas obras e não por fé. Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Abacuque, se não me foge da mente, capítulo 4, versículo 2, né? E Romanos capítulo 1, versículo 17. A salvação é pela fé, é acreditando em Jesus, é crendo em Jesus que somos salvos. No capítulo 16, versículo 31 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava preso com Silas, que houve ali um terremoto através da adoração verdadeira dos cristãos, Paulo e Silas, o carcereiro quis se matar, e Paulo diz, não faça tal coisa, não se mate, porque todos nós aqui estamos. E ele ali entusiasmado pergunta, o que hei de fazer agora para que eu seja salvo? Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, não somente você, mas você e toda a sua família. Toda a sua casa será salva. Então, a salvação é por fé, é acreditando nela. Se você não crê na salvação, jamais você será salvo, porque o pecado imperdoável é o pecado da incredulidade. Quando o homem não acredita em Jesus, quando o homem deixa de crer que Jesus é o Salvador do mundo, quando o homem deixa de crer na própria palavra de Deus, ele é incapaz de ser salvo. Este homem está destinado ao inferno e condenado
para sempre, porque ele não acredita na palavra de Deus, nem acredita no Salvador, que é Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, para finalizarmos, temos aqui o quarto tópico da lição, que vai falar sobre a graça no contexto contemporâneo. O que é graça no contexto contemporâneo? A Bíblia nos diz, a lição não vai nos dizer que é o seguinte: a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada, ou seja, há muitas pessoas que vivem de qualquer forma, vivem de qualquer jeito, agem de qualquer jeito e acham que está salvo. Mas essas pessoas estão totalmente, redondamente enganados e enganadas. Elas estão caminhando para um grande abismo, porque a salvação de Deus, ela é, na verdade, originada de Deus, ela é adquirida, recebida através da fé, ela é conservada através do arrependimento e da obediência a Deus. Só seremos salvos se continuarmos obedecendo, crendo na palavra de Deus, para podermos ter a certeza da nossa salvação. Muitas pessoas acham que salvo uma vez, que é a doutrina do calvinismo, salvo para sempre. Mas a Bíblia reprova isso. Nós temos que aceitar Jesus. E a Bíblia diz mais, que aqueles que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, não é aceitar Jesus hoje e viver como se nada tivesse acontecido na sua vida. Viver uma vida medíocre, uma vida vulgar, uma vida de prazeres mundanos e achar que está salvo. Isso é teologia barata, graça barata. Meus queridos irmãos, há uma necessidade para o evangelho genuíno da graça de Deus. Nós temos que voltar o mais rápido possível ao verdadeiro evangelho da graça de Deus. Finalizando, o valor da graça. Diz aqui o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo foi o defensor da graça de Deus. Em seu tempo ele não aceitou de modo nenhum os penduricalhos, né? Penduricalhos, arranjos, né? Como quisesse colocar enfeite no evangelho. Então o evangelho não é assim, o evangelho não precisa de enfeites, o evangelho é simples, o evangelho é objetivo. O apóstolo Paulo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, que foi a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. A nossa salvação custou um alto preço, foi gratuita para mim, é gratuita para as pessoas que aceitaram a Cristo, mas custou um alto preço, custou o próprio sangue de Jesus, custou a própria vida do Filho de Deus. E isso não é barato, foi um alto preço que Jesus pagou em nosso lugar. Não há mérito humano, Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça divina, isso é graça de Deus, isso é favor imerecido, meus amados irmãos. Nós não merecíamos, mas somos salvos por amor de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos guarde e nos conforte, que o Espírito Santo possa nos orientar a cada dia e que entendamos e compreendamos que a palavra de Deus é a inerrante e infalível verdade absoluta. Meus amados irmãos, está aí um resumo da nossa lição bíblica que será lecionada no dia 10 de julho de 2022. Então que os irmãos possam aí compartilhar nosso vídeo, possam comentarem e possam se inscreverem no nosso canal aí no YouTube. Se inscreva, compartilhe, comente. E desde já sou grato a Deus pela vossa atenção de ter aqui chegado a escutar esse vídeo, ouvir esse vídeo atentamente. Que Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome de Jesus.